Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui retomando o programa da disciplina de Metodologia do Ensino de História 1 do primeiro semestre de 2020. Lembrando que é uma retomada numa situação bastante especial, em que nós, enfim, tivemos um início de semestre aparentemente normal, com 2 aulas presenciais, e logo em seguida, já em função da pandemia de coronavírus, fomos todos e todas obrigados a mudar as nossas rotinas e, enfim, né, nesse intervalo que foi de quase 3 meses, né, completos, nós tivemos uma série de contatos, o estabelecimento de algumas atividades, alguns acordos, e nessa retomada eu confesso que eu estou muito feliz de saber que, enfim, que a gente vai poder fazer com que esse semestre valha, que eu lembro muito bem que era uma das nossas grandes dúvidas iniciais, e acredito que principalmente para aqueles e para aquelas que tinham, né, como uma urgência a formação esse ano, felizmente as coisas caminharam. No entanto, nós sabemos também que essa proposta de atividades remotas não atendeu, obviamente, a todos e todas, nós já sabíamos disso desde o início, então, por diferentes razões, né, nós tivemos uma espécie de divisão em 2 partes da nossa turma, que tem, pelo menos tinha, né, inicialmente 60 alunos. Eu diria que até quantitativamente falando, nós tivemos metade que de alguma maneira conseguiu acompanhar essa conversa, essas atividades remotas, de diferentes maneiras, né, com diferentes ritmos, e uma outra metade que, por também razões muito diferentes, né, optaram ou não puderam fazer esse acompanhamento das atividades. Eu acho que ao longo desse tempo eu procurei atender e conversar com as pessoas que me procuraram, tanto aquelas que decidiram continuar as atividades, como aquelas que não puderam ou optaram, né, por razões muito pertinentes, por sinal, o fazer. E lógico que dentro desse universo a gente tem também as pessoas que provavelmente vão cursar essa disciplina num outro momento. De qualquer maneira, eu fico aqui à disposição, né, para todos e todas, para a gente ir conversando. Isso também porque ao longo desse tempo muitas dúvidas surgiram em função do acúmulo de mensagens, vocês tiveram certamente que retomar atividades não só da Faculdade de Educação relativas à licenciatura, mas também em relação ao Departamento de História. E no que diz respeito à Faculdade de Educação, nós também, né, temos um número muito grande de disciplinas de docentes e uma liberdade, felizmente, para tentar, com as respectivas turmas, encontrar os caminhos que possam ser mais viáveis para que as atividades aconteçam. Então, né, feitas essas primeiras observações, eu gostaria de dar continuidade, né, ao nosso programa. Vocês receberam, né, um programa reorganizado e agora, eu nem acredito nisso, mas é a verdade, nós já temos um ambiente do E-Disciplinas organizado com tudo que eu tinha disponível, desde os arquivos de PowerPoint até os textos em PDF, os vídeos que foram gravados, enfim, consegui colocar tudo neste lugar que eu acredito que seja de fácil acesso para todos e todas. Então vocês, espero que tenham já recebido, mas eu vou enviar e-mail também avisando tudo isso. Qual é a minha proposta, né? Eu disse que nós teríamos 2 programas diferentes para essas 2 turmas que acabaram se formando, né? Para o pessoal que está voltando agora, a minha sugestão é que dentro desse programa, em que nós tivemos 5 aulas com atividades remotas, que, né, estão indicadas, né, no programa, que vocês possam acompanhar essas atividades no mês de agosto, né? Porque o nosso semestre ele se estende até o final de agosto. É claro que isso fica ao critério de vocês, caso vocês tenham disponibilidade e queiram acompanhar essas aulas, né, no tempo de vocês, obviamente fiquem à vontade. Isso, no entanto, não será cobrado, até porque essa parte da turma vai poder entregar as suas atividades avaliativas até o final do mês de agosto, sendo possível estender de acordo com necessidades específicas esse prazo.
Para os estudantes que acompanharam de alguma forma, eu acredito que seja mais simples, né? Porque nós somente vamos dar continuidade a coisas que já estávamos fazendo. Então, a minha proposta é que a partir de agora, que seria a nossa 8ª aula, nós tenhamos uma junção, né, dessas duas turmas. Até porque o programa ele tem, lógico, uma organização, né, que apresenta um critério, uma lógica, mas não impossibilita, por exemplo, que a gente comece ou leia os textos ou participe das discussões em momentos, né? Quer dizer, não há um pré-requisito para uma aula em relação à aula anterior. É claro que é recomendado que a gente esteja acompanhando juntos, né, as leituras e as discussões, mas não há impedimento, né, que inviabilize esse tipo de acompanhamento. Então, a partir dessa 8ª aula, sejam bem-vindas e bem-vindos todos que já estavam e os que estão retomando a disciplina. E vamos ter como texto principal aquele que está disponível em PDF, um texto do Peter Lee, que é um importante autor na área de ensino de história e que, enfim, na nossa programação inicial nós tínhamos inclusive 2 textos de autoria dele. Nesse caso, o título do texto é muito significativo e tem tudo a ver com a aula, que é Por que Aprender História? E eu gostaria de pensar no tema dessa aula, né, a partir de 2 questões: por que aprender e por que ensinar história? Então, é a partir desse mote que eu gostaria que nós dessemos continuidade. Lembrando também, só mais um adendo em relação à programação agora reorganizada, nós vamos ter atividades assíncronas, como é o caso dessa primeira semana de retorno, quanto atividades síncronas, que nós também tivemos experiências, eu acho que bastante exitosas ao longo desse período. E na semana que vem teremos, né, no caso, essa experiência no formato de aula, né, no dia 9. Pois bem, então partindo dessas perguntas, né, se nós estivéssemos na sala de aula, o que seria muito legal, eu estaria perguntando para vocês, né, você quer ser mesmo professor ou professora de história? Né, eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente, tanto em relação a esse momento que nós estamos vivendo, quanto a vários outros momentos da nossa história, né? Ser professor, independente da disciplina, é um desafio e é um compromisso, né? E nós esperamos, né, com muito interesse, né, que essa escolha, essa opção profissional realmente faça sentido para todo mundo, porque isso vai resvalar lá na prática, né? Então, nesse sentido, é importante a gente pensar nas dificuldades específicas que a disciplina de história nos traz. E acredito, inclusive, que os temas das próximas aulas, eles vão trazer justamente essas particularidades, né? Por exemplo, pensar a questão do movimento Escola Sem Partido, ou mesmo as questões de gênero na escola, ou a ideia de história pública, né? Enfim, essa é uma questão que me parece muito importante, né? Pensar nesses desafios contemporâneos e específicos da disciplina de história. No entanto, retomando lá o início, né, do nosso semestre, quando nós falamos sobre a metodologia da história oral, a importância da experiência dos professores para a nossa constituição enquanto professores também, é muito interessante pensar que essa proposta de entrevistar professores e professoras de história tem a ver com a possibilidade de reconhecer nessas pessoas as diferentes formas de interpretar, né, e responder essa pergunta: por que ensinar história? Por que você decidiu ser uma professora ou um professor de história? E eu acredito muito na potencialidade dessa troca, dessa aproximação para a nossa formação. E a partir disso eu gostaria de dividir com vocês alguns resultados, né, de entrevistas que foram realizadas por alunos de outros semestres, né, do ano passado especificamente, tanto feitas por alunos da pedagogia, que portanto entrevistaram professores que são polivalentes, né, como eles costumam ser chamados, e que portanto ministram aulas de história, mas não unicamente, mas sobretudo, né, as entrevistas com professores e professoras de história,
né? E perante essa pergunta, né, por que ensinar história, qual a importância dessa disciplina, surgem alguns elementos, né, que se a gente sistematizar fazem muito sentido e inclusive são muito semelhantes, né, a coisas que vocês escreveram naquele primeiro texto que foi pedido, né, do encontro de cada um com a disciplina de história. Então, selecionei alguns tópicos que são, por exemplo, a importância da formação cidadã, né, de se pensar a cidadania e o quanto a disciplina de história é relevante para essa formação e essa discussão. Assim como, já pensando mais especificamente, a formação de uma consciência histórica, né, e isso nós tínhamos até previsto no programa inicial uma aula para falar bastante sobre isso, né, com os textos do Hyssen, que são inclusive muito recomendados para que vocês aprofundem essa dimensão, né, da aquisição da consciência histórica. A própria constituição das pessoas como sujeito, né, a importância dessa disciplina para identificação e para o reconhecimento de que todos e todas somos sujeitos históricos e temos, portanto, experiências que são importantes coletivamente, historicamente. Bom, mas aí vem o mote que talvez seja o mais comumente encontrado, que é o de compreender o presente. É necessário ensinar e aprender história para se entender o presente, e em alguns casos nessas entrevistas também aparece a importância de se responsabilizar pelo futuro. Então eu acredito que diante dessas perguntas, por que aprender e por que ensinar história, a gente tem aí pistas que partem desses documentos que foram produzidos pelos alunos e alunas dos semestres passados e que certamente para vocês que escolherem por acaso fazer essa atividade também vai ser certamente uma fonte para a identificação desses elementos. Bom, ainda, né, me utilizando desses materiais e para demonstrar inclusive a importância deles para vocês, uma das perguntas que é sugerida, né, ser feita é das experiências que costumam ter êxito em sala de aula. E é muito comum aparecerem, né, as experiências em que os estudantes têm maior participação. E isso vai totalmente de encontro, né, com a proposta de aula-oficina que a gente conversou a respeito na aula 3, a partir do texto da Isabel Barca, que descreve um pouco essa metodologia da aula-oficina, né? Então, esses professores e professoras, independente de citar esse texto ou esse conceito, essa categoria de aula-oficina, trazem, né, o quanto é valioso, o quanto é interessante perceber a participação dos estudantes, o que acontece geralmente com aulas de campo, com atividades interdisciplinares, com, por exemplo, projetos que utilizam entrevistas. Eu sempre puxo um pouco, né, o fogo para minha sardinha, pensando no potencial da história oral, inclusive no seu uso, né, como recurso didático, e acho que vale muito a pena, porque de fato as experiências demonstram o quanto os estudantes se sentem parte dessa produção de conhecimentos e é muito interessante que isso aparece também nas entrevistas com professores e professoras. Nesse sentido que foi sugerido também como atividade avaliativa a elaboração de um plano de ensino por vocês. Né? Então, dentre as 3 opções, vocês, a partir desse momento de reorganização, podem escolher 2 atividades. E a ideia de se fazer um plano de ensino é justamente de ter a oportunidade de pensar. Primeiro, acho que a primeira coisa que aparece é uma crítica que nós já fazemos geralmente quando somos professores de história, e mesmo sendo alunos, né? Mas a crítica ao material didático que é disponibilizado, seja pela rede pública, seja pelas redes particulares, que tem em grande medida adotado materiais apostilados, etc. Então, essa primeira crítica é muito interessante e ela pode ser inclusive ampliada quando a gente pensa. Tem inclusive um texto muito legal da Circe Bittencourt que fala sobre o livro didático. E o ano passado eu tive uma experiência muito legal com a turma da pedagogia, trazendo como convidada uma historiadora que trabalha na elaboração, né, e na edição de livros didáticos de uma grande editora. E ela falou sobre, né, esse processo que envolve né, todos os passos até que o livro didático fique pronto, as questões relacionadas ao Plano Nacional
do livro didático, o quanto os interesses, né, políticos, econômicos estão ali envolvidos, o quanto várias pessoas fazem parte dessas etapas, desse processo, enfim, acredito que elaborar um plano de ensino seja uma atividade fundamental para que a gente possa pensar essa prática do professor e da professora e aquilo que serve como referente. E o quanto às vezes esse material é insuficiente diante da nossa vontade de estabelecer uma formação mais um pouco melhor, né, na verdade, menos superficial, talvez. A gente sabe que isso é muito difícil porque é preciso pensar nas condições materiais das escolas, nas condições dos alunos e das salas, que podem ter desde um número pequeno que permite uma série de atividades até um número enorme de estudantes, o que inviabiliza uma série delas. O número de aulas que é dedicado à disciplina de história, né, e a quantidade de conteúdo, ou seja, por mais que nós queiramos fazer lindos planos de ensino e sequências didáticas para aplicá-las, nem sempre é possível, né? Então é claro que a gente pensa no mundo ideal para elaborar um plano de ensino, porém a gente logicamente vê que na prática isso não é possível o tempo todo, né? E aí envolve justamente a nossa criatividade. Para mim, a importância dessa elaboração do plano de ensino vai ajudando a responder justamente por que ensinar história e por que aprender história, fazer aquilo ter significado. E na produção de materiais ou na junção, né, na hora que você faz uma organização, um agrupamento de diferentes materiais para estabelecer uma relação de ensino e aprendizagem, tenho certeza que é um dos momentos mais valiosos, né, dessa profissão. É quando a gente traça de fato um caminho para chegar ao objetivo, né, dessa relação de ensino e aprendizagem. Então, essa criatividade, desde a elaboração até a seleção de materiais, é o que vai fazer toda a diferença, certamente, tanto na formação, né, de professores, quanto na sua prática. E conversando com muitos alunos ao longo, né, dessa experiência docente, sempre é muito comentado o fato da dificuldade de acessar esse tipo de material de uma forma minimamente organizada. É claro que hoje na internet tem muita coisa disponível, né? Quase não falta nada, mas a dificuldade é justamente de encontrar as coisas organizadamente, né? E aí surgiu a ideia de pensar numa coletânea com esses planos de ensino elaborados pelos estudantes. Então eu estou nesse processo de organização e eu espero que os de vocês também, caso logicamente vocês autorizem, possa fazer parte desse material, que é um material de apoio para professores, inclusive, né? Bom, continuando, vamos ao texto do Peter Lee. É um texto que vocês, enfim, vão ter a oportunidade de ler com calma e certamente vão levantar tópicos que para vocês sejam interessantes, e eu selecionei alguns que eu acredito que sejam importantes para essa discussão, né? Então, o primeiro deles é de pensar a historicidade dos conceitos e de trazer isso para a sala de aula. Então, é claro que nós, como historiadores e historiadoras, sabemos que os conceitos têm uma história, né? Que é importante se basear nessa historicidade. No entanto, em sala de aula isso precisa ser manejado. Tem vários exemplos que poderiam ser citados, mas tem um que inclusive aparece em um dos textos sugeridos no nosso programa, que fala sobre conceitos de história em sala de aula, que menciona o exemplo da democracia, por exemplo. E que, enfim, quando se está numa aula de sexto ano ou do primeiro ano do ensino médio, em que se fala sobre a Grécia e se traz a noção de democracia, é muito importante fazer, né, essa relação entre aquele momento histórico e o momento atual, mas mostrar, né, a partir, enfim, das escolhas de cada professor, o quanto o mesmo conceito pode mudar ao longo do tempo, né, e o quanto é importante que nós pensemos nisso sempre, para evitar equívocos históricos, né, e para fomentar, obviamente, uma educação de qualidade. Mas, além disso, tem outros elementos do texto, como os usos do passado, a pergunta como a história deve ser ensinada, a utilização de evidências,
a linguagem, né, que os professores devem utilizar em sala de aula e a ideia de experiência vicária. Começando pelos usos do passado, é muito interessante que ele aborda 3 possíveis usos do passado, né? Um que seria o uso prático, que é bastante criticado e criticável, que é pensar exclusivamente no aspecto utilitário desse passado e que, portanto, merece muita atenção e críticas, evidentemente, se bem que tem muitos autores e autoras que se debruçam justamente nessa ideia de utilização, né, da consciência histórica dos usos do passado para justamente fomentar um ambiente de aprendizagem, né, demonstrar o quanto a história pode e deve ser útil para a constituição do sujeito, para a atuação daquela pessoa enquanto cidadão ou cidadã. O passado leigo, que seria talvez equivalente às ideias de senso comum, né, que estão permeadas na sociedade e que, né, antes de fazer qualquer tipo de julgamento, acredito que seja válido pensar nesse tipo de passado, né, como aquilo que nós chamamos de conhecimentos prévios, a partir dos quais é possível iniciar uma aula de história, né, partindo desses não excluindo e nem ridicularizando esse tipo de saber e de conhecimento que é socialmente compartilhado, mas a partir dessas ideias de senso comum, problematizar e aprofundar as reflexões, né? Mas o que seria o uso ideal do passado, segundo o texto, seria o uso histórico ou racional, né? E, portanto, pautado em métodos, em teorias, e que nós, historiadores, temos, né? Como parte da nossa formação. No entanto, é sempre muito importante lembrar a diferença da ciência de referência histórica e a disciplina história, né, na escola. Então, acho que é um tópico interessante de reflexão. O outro elemento que aparece no texto em uma nota, né, tem a pergunta: como a história deve ser ensinada? E nesse sentido remete a algumas aulas que nós tivemos acerca do currículo. Por exemplo, vou até recuperar aqui exatamente qual é a aula. A aula 5, principalmente, que fala sobre o currículo, que define o que deve ser ensinado na disciplina de história, né? E aí, né, desses textos que foram citados, trabalhados na aula 5, acho que vale muito a pena a gente pensar na discussão que o Michael Young traz, né, sobre o conhecimento poderoso. O que deve ser ensinado é aquilo que de fato pode promover uma transformação na vida desses estudantes, né? E isso gera uma certa polêmica, porque quando ele fala sobre isso, o Michael Young diz que o conhecimento poderoso é aquele que não se aprende em casa e que gera muitos debates justamente porque para determinados grupos, né, a valorização desses conhecimentos locais, específicos do seu grupo, é parte de um conhecimento poderoso também. Então, acho que é um outro tema que sempre que aparece eu gosto de mencionar, porque eu acho que é muito interessante para a gente refletir a respeito. Mas no texto do Peter Lee aparece uma citação, né, um trechinho que eu acho muito interessante, que ele diz que para decidir o que vai ser ensinado, é preciso pensar na intersubjetividade do que é humanamente importante. Né? Então é preciso ter uma espécie de acordo humano, né, interhumano, para decidir o que de fato é importante. Nós sabemos que, ao fim e ao cabo, essas decisões muitas vezes fogem, né, a essa decisão democrática, tanto que ao longo, né, a gente teve uma aula inclusive para isso, ao longo do percurso da história como disciplina escolar, a gente tem, né, evidenciado um jogo de poderes, né, que vai definir o que deve ser ensinado na escola, na disciplina de história. De qualquer maneira, o como ensinar a história diz respeito muito mais à didática, né? Como a gente consegue ensinar sobre assuntos e temporalidades tão diferentes para os estudantes nas suas várias etapas da vida escolar, né? E aí me vem, né, imediatamente o texto da Rosalind Ashby, que fala sobre o conceito de evidência, né? E isso também é tratado no texto do Peter Lee. O Ivo Matozzi também, que é um dos textos trabalhados na aula 5,
traz uma série de sugestões, né, de propostas, sobretudo pensadas a partir do patrimônio histórico. Mas, indo especificamente para o uso das evidências, né? No texto, o Peter Lee ele faz uma comparação, ele traz uma relação entre o uso de evidências para ciências naturais e o uso de evidências para a história. E isso para discutir, né, que para ciências naturais é possível que as evidências permitam a elaboração de generalizações e de leis universais, que para a história não é tão simples assim. E acredito que para a gente pensar sobre o uso de evidências na disciplina de história, o texto da Rosalind Ashby é muito interessante porque ele demonstra, né? E não só o dela, mas assim, estou citando porque fazia parte do nosso programa. A gente precisa pensar em, primeiro, qual é a pergunta que está sendo feita para aquela evidência, para aquele documento, enfim. E isso faz muito parte da nossa formação como historiadores e historiadoras. Né? A gente não precisa ir muito longe para saber o quanto diversos temas clássicos da história são revisitados a partir de novas perguntas, né? E usando, às vezes, documentações semelhantes ou até mesmo a mesma documentação, né? O quanto é importante o que está sendo indagado. Mas não só isso. É importante perceber quem está respondendo a essas indagações. E quando a gente pensa na sala de aula, mais uma vez, citando o texto da Rosalind Ashby, é muito interessante ver que a diferença de faixas etárias é essencial para a gente entender as respostas dadas pelos alunos. Mas não só isso. O capital cultural de cada pessoa define muitas coisas do que é possível ser respondido. E isso aparece bastante no texto do Pierre Bourdieu, também sugerido como leitura, né, dessa disciplina. Enfim, né, o uso das evidências é sempre muito recomendado, mas é importante que a gente possa interpretar o seu uso, né, e não simplesmente considerá-lo a solução de todos os problemas, né? Agora, uma coisa que é fato, todo professor, toda professora de história se depara com a pergunta: por que eu tenho que aprender história, pro? Porque é só coisa velha, é só o passado, etc. E isso remete a uma responsabilidade importante nossa, enquanto professores e professoras, que é de ter uma atenção especial à linguagem que a gente utiliza. Então isso já foi falado, inclusive, na última aula, em que a gente pensa nas relações entre a ciência de referência e a disciplina escolar, que se a gente achar que é uma simples transposição, a gente vai realmente criar um vácuo aí, né? Porque não vai ter o estabelecimento de diálogo, né? Porque são especificidades muito distintas. E nesse sentido, eu recorro àquele texto, aquele trechinho que eu citei no primeiro dia de aula do Mark Bloch, em que ele fala, né, da importância de se falar no mesmo tom aos doutos e aos escolares. E esse uso de uma linguagem diferenciada de acordo com as diferentes classes, isso não estou falando só de faixa etária, eu estou falando de situação, né? A gente precisa ter essa sensibilidade para conseguir estabelecer a comunicação. E é nesse sentido que elaborar um plano de ensino, né, faz com que a gente percorra todo esse caminho, com que a gente pense, né, a partir dos materiais selecionados ou produzidos, como que a gente vai conseguir atingir, né, esse público. Então é algo que eu reforço muito, né, a importância. Mesmo que vocês não escolham fazer essa atividade avaliativa, é muito legal que ela faça parte do processo de formação de vocês. Bom, e agora eu vou falar uma coisa que os historiadores, eu sou historiadora também, obviamente, mas eu sou um pouco subversiva, né? Então, até vou beber água. Às vezes, é necessário fazer generalizações e às vezes até anacronismo dá certo. Eu tô falando assim, né, porque eu sei que muitas pessoas vão dizer que não, a gente não pode, a gente deve fugir dos anacronismos. Mas às vezes a gente precisa pensar no que vai fazer sentido para o estudante, muito mais do que para nós. E eu tive uma experiência interessante que vai estar no PowerPoint que vocês vão ver, que foi conversar e debater sobre um perfil do Instagram
que inclusive, no momento oportuno, eu gostaria de ouvir vocês, né? Que se chama Eva Stories. Não sei se vocês tiveram oportunidade. Quando ele foi lançado, gerou um burburinho, mas em linhas gerais, né? É um diário de uma adolescente judia durante a Segunda Guerra Mundial, muito semelhante à experiência da Anne Frank, né? Que ficou muito mais conhecida, mas em que, se eu não me engano, é uma filha e um pai que enfim, tiveram acesso a esse material e bolaram um projeto de composição de stories do Instagram contando esse diário. E eu lembro que uma discussão que foi muito interessante para mim, né, e acho que para todo mundo que estava presente, foi de que, puxa vida, projeto bonito, com certeza rolou um financiamento bom ali, para as imagens serem de qualidade, para tudo tá bonito, mas na década de 40 uma adolescente não teria um smartphone, né? E aí, o que fazer, né? Deixo isso como pergunta para vocês, na verdade. Vocês acham que vale a pena usar um recurso como esse para estimular a aprendizagem? Ou a gente vai incorrer em anacronismo e ao invés de valorizar a disciplina de história, suas particularidades, a gente vai, né, causar mais equívocos? Vou deixar como questão para vocês. Por fim, o texto do Peter Lee traz a ideia de experiência vicária, né? E eu acho que a ideia de experiência sempre me toca muito profundamente e eu procuro trazer essa importância para os cursos, enfim, porque eu acho que falta muito valorizar as experiências, né? E entender essas experiências. Antes de falar da experiência vicária especificamente, eu acho que o texto ele traz uma dimensão que é interessante quando fala, por exemplo, da experiência dos professores, né? Por exemplo, um professor mais experiente, ele vai ter mais manejo das situações, ele consegue até prever alguma situação e agir de modo talvez mais adequado, se bem que nem sempre, né? A gente tem aquele texto também indicado no início do curso, do Huberman, que fala das fases da vida profissional dos professores e o quanto isso pode ser questionado e questionável, né? Mas aí também é uma questão. De qualquer forma, a experiência docente, que eu, né, reforço sempre, dizendo do quanto é importante ter essa troca, né? E daí a ideia da entrevista com o professor ou professora de história, para tentar entender justamente essa dimensão, né, da experiência profissional. No entanto, a experiência proporcionada pela disciplina de história, segundo Peter Lee, e aqui eu gostaria de corroborar, né, a sua fala, é de que seria uma experiência vicária. E eu acho que a gente tem aí dois elementos constitutivos que muito me agradam quando eu penso em por que ensinar história e por que aprender história. Primeiro porque a gente tem a dimensão da tolerância, né? É muito importante para aprender história que você seja tolerante com aquilo que é desconhecido, né? Que você tenha empatia com um grupo ou uma situação que você não está vivenciando, né? E nesse sentido você aceitar a existência de pontos de vista diferentes, porque vivenciados, experienciados em momentos históricos diferentes, né? Isso é muito interessante, é muito importante, a tolerância. Mas mais do que a tolerância, a criatividade, né? No sentido de promover, né, a imaginação. É necessário usar a imaginação para se pensar, né, em todos aqueles momentos históricos, acontecimentos e processos dos quais nós não fizemos parte. Sem essa imaginação, não é possível, talvez, aprender. E nesse sentido, entrar em contato com sistemas de valores e crenças diferentes dos nossos. Então, a criatividade e a tolerância caminham juntas, né? E tem uma citação do texto que eu gostaria de compartilhar para finalizar esse comentário sobre o texto do Peter Lee, que está na página 40 e diz assim: a experiência vicária, que é adquirida no ensino de história, estimula a imaginação, expande a concepção do educando do que é ser humano e, assim, do que ele ou ela é ou pode vir a ser. Eu acho que isso dialoga com tudo aquilo que nós falamos a respeito
né, de possíveis respostas ao porquê ensinar e porquê aprender história. O outro texto que foi sugerido e que infelizmente eu não consegui digitalizar, mas vale muito a leitura, foi um texto a propósito de uma apresentação em congresso da professora Helenice Ciampi, que é uma professora universitária. Mas é um texto que vai falar sobre a história local, que é um outro tema muito interessante. Em outro momento nós podemos aprofundar, mas que vai tratar, né? Vai trazer 3 dimensões da experiência que talvez ajudem mais uma vez a responder essas nossas perguntas. Por que aprender e por que ensinar história? Ela é uma professora universitária e uma intelectual que se dedica à reflexão sobre o ensino de história. Outro personagem desse texto, que é de quem ela fala, né? Ela fala da experiência e da troca que ela estabelece com um professor que é ex-aluno e que é um professor de educação básica, que é o Wagner Pinheiro. E é a partir da experiência que o Wagner tem em sala de aula com os seus alunos da EJA que ela traz a sua reflexão sobre a importância da história local como um recurso para fazer com que esses estudantes se sintam parte do processo de formação e de elaboração e construção do conhecimento histórico. Então, é claro que os alunos da EJA têm um tipo de experiência diferenciada e é valorizando essa experiência que esse ciclo consegue acontecer. Né? Então a gente tem a teoria que vem dessa professora que se dedica à docência, mas também à reflexão teórica, né? Essa ação desse professor que se dedica há pelo menos 15 anos, né, à educação básica, e esse olhar específico para a experiência da EJA, que certamente a partir dessas ações, né, pedagógicas podem responder à pergunta por que aprender história, porque essas pessoas se sentem parte da história e assim o ensino e a aprendizagem faz muito mais sentido. Bem, gostaria de finalizar por aqui, agradecendo mais uma vez e aguardando todos e todas na próxima semana, quando a gente vai conversar sobre o tema. Só um instantinho. História do tempo presente e história e escola sem partido. Acho que é um tema sempre muito importante e, enfim, dá continuidade a todas as nossas discussões. Então, é isso, fiquem bem. Espero que todos e todas estejam bem, assim como seus familiares, e a gente se vê.